Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do programa Plast TV. Meu nome é Paulo Felipe, eu sou de Belo Horizonte e desta vez, pessoal, nós vamos falar de um assunto muito pedido por todos vocês. A maioria dos e-mails que eu recebo, das mensagens que me escrevem é a respeito deste assunto, então eu acho que vocês vão gostar bastante. É um assunto tão extenso que eu acho que terei que dividir este episódio em algumas partes, e esta parte talvez eu até faça uma outra posteriormente. Mas sem mais delongas, pessoal, neste episódio vamos falar sobre tintas acrílicas. Muita gente me pergunta aí como utilizar as tintas, muitas dúvidas sobre como utilizar o pincel. Eu sei que é um pouco complicado, eu vou tentar dar uma luz para vocês, sobre a utilização dessas tintas. Vou mostrar um pouco também da utilização no pincel, talvez no aerógrafo eu mostre também. E vamos lá, espero que vocês entendam, mas qualquer dúvida me escrevam que quem sabe na próxima parte eu respondo isso para vocês, não é? Vamos lá então, pessoal. Bem, pessoal, para quem está assistindo esse programa, o Plast TV é um programa totalmente focado no plastimodelismo. Então as técnicas que eu mostro, as dicas que eu passo são referentes a este hobby que é o plastimodelismo, mas acredito que possa ter uma pessoa ou outra que vai acabar assistindo esse vídeo também pela questão das tintas. Então espero que vocês consigam entender também, e qualquer dúvida, podem me escrever. Se estiver ao meu alcance de responder a vocês, será um prazer. Pessoal, separei algumas das minhas tintas acrílicas que eu utilizo e vou falar um pouco para vocês. Começando então, pessoal, eu não sou tão especialista assim para falar de composição, o que tem realmente de diferença nas tintas acrílicas para os outros tipos de tinta. Então eu vou falar algumas características, que são as características que a gente mais nota na utilização no plastimodelismo, e eu acho que todos que usam também notam isso. As tintas acrílicas, pessoal, os modelistas gostam muito de utilizá-la, eu acho que primeiro de tudo por causa do tempo de secagem dela. Ela seca muito rápido, basta alguns segundos assim ela já está seca. Não demora tanto quanto uma tinta a óleo ou outro tipo de tinta. Eu acho que também tem a questão dela não ser tão tóxica quanto uma tinta a óleo ou uma tinta automotiva. As tintas acrílicas a gente pode usar sem preocupação, é uma tinta recomendada até para quem é mais jovem, está começando no hobby, utilizar essa tinta. Bem, pessoal, ela tem uma consistência parecendo um pouco plástica, se você uma hora tiver a oportunidade de tentar retirar a tinta de alguma parte, você vai ver que ela vai ficar parecendo um plástico, sobre o kit. Mas são ótimas tintas, eu acho que a grande maioria dos plastimodelistas usam esse tipo de tinta. Outros fatores também é a solubilidade dessas tintas. Elas podem ser solúveis, podem ser diluídas em água, álcool e outros diluentes próprios, que algumas marcas possuem. Certo, pessoal? Vou dar um zoom agora, vou começar a mostrar para vocês então mais de perto cada uma dessas tintas, vou mostrar um pouquinho sobre diluição. E é isso, lembrem-se que o episódio especial são episódios um pouco mais curtos, mas que eu tentarei passar aqui várias dicas e espero que vocês possam entender tudo. Vamos lá. Então, pessoal, por onde vamos começar? Vocês estão vendo, desta vez dei um zoom maior aqui nesta área, para vocês conseguirem ver melhor. O que eu tenho aqui, pessoal, é um pedacinho de plasticard, nada mais é que uma folhinha plástica. Isso daqui cobre, você encontra o plasticard para vender em lojas de fotografia, esse tipo de coisa. Eu sei que essas lojas não são muito fáceis, mas normalmente em lojas que mexem com acrílico também, vocês conseguem encontrar. Isso daqui é praticamente o plástico dos nossos kits. Existem várias folhas de plástico aí de vários tipos, poliestireno, entre outras, mas vou usar essa daqui para mostrar para vocês um pouquinho da aderência.
E não vamos perder tempo então, pessoal. Vou separar aqui, tirar da frente as tintas. O que eu tenho aqui é água e aqui o álcool. Estou até precisando repor aqui, mas eu acho que esse pouquinho será suficiente. Vamos lá então, pessoal. Vou começar pelas tintas próprias de modelismo, né? Essas tintas, como qualquer outra, devem ser bem misturadas, pois elas decantam muito fácil. Então vamos lá, vamos abrir aqui a tinta, pessoal, e dar uma misturada a mais. Né, as tintas elas vêm bem grossas, bem consistentes, então devemos sempre diluí-las antes de usar. Vou colocar apenas algumas gotinhas aqui. E vou começar diluindo as tintas, pessoal, com álcool. Lembrando que é uma tinta própria para o modelismo, então nós podemos diluir com álcool. Apenas para limpar o pincel aqui, caso ele ainda esteja sujo. Bem, pessoal, aqui então está a nossa plaquinha de testes. Vamos ver como essa tinta adere ao plástico. Vou fazer uns tracinhos aqui e vamos ver. Né, adere bem legal com álcool. Porém, ela seca muito rápido. Neste primeiro tracinho que eu dei aqui, como eu coloquei um pouco mais de tinta, ele ainda está molhado ainda, mas os outros que eu passei menos tinta já estão praticamente secos. Este é um dos primeiros problemas, pessoal, da tinta acrílica. Se diluirmos ela com álcool e ela ficar aqui, se passarmos por um acaso o pincel em cima várias vezes assim, vamos acabar tirando a tinta. Viram? Então não é muito bom passar as demãos dessa forma. Temos que passar uma demão, esperar ela secar, para aí sim passar outra. Se passarmos muitas vezes o pincel em cima da tinta, iremos tirá-la. Acabou que eu fiz muita tinta aqui, eu posso fazer menos tinta da próxima vez. Mas o que farei agora é diluir a tinta com água e vamos ver o que acontece. Pronto, a tinta diluiu normalmente. Vamos ver aqui na nossa chapinha plástica como é a aderência.
Bem, pessoal, a aderência parece continuar bem legal, porém não sei se vocês estão conseguindo ver, aí talvez com um reflexo agora, mas a tinta que eu diluí com água está demorando muito mais para secar, né? Já tem alguns segundos que eu passei e ela ainda está molhada. Já estamos vendo aí uma das principais diferenças entre a diluição com álcool e com água. Vou deixar ela secar aí normalmente. Nem preciso falar, né, que se eu passar o pincel aqui é bem capaz que eu retire a tinta, né, da mesma forma que acontece com o álcool. Vou passar pelas outras tintas aqui, pessoal, para vocês verem. Esta é uma outra tinta de modelismo também. Era uma tinta que eu usava bastante até, mas depois de um tempo eu acabei parando de usá-la. Eu peguei até uma das minhas embalagens que estão lacradas, mas é melhor que vocês veem a tinta assim. Vamos lá, vou fazer rapidamente aqui, já vou até colocar no mesmo potinho. Vou tomar cuidado para não misturar, mas vou tentar diluir aqui no mesmo potinho já com água e com álcool também. Certa diluição com álcool e agora a diluição com água. A diluição com álcool ficou um pouquinho diluída demais, mas acho que não vai ter problema. Vamos testar aqui primeiro então com o álcool. Vou colocar mais um pouquinho de tinta, pois realmente ficou muito diluído. Pronto, acho que agora está bem melhor. Tirar um pouco do excesso. Lembrando que esta é a tinta diluída com álcool, então a secagem dela é mais rápida. Vamos agora passar para a tinta diluída com água. O comportamento delas acaba sendo bem semelhante, né? Como vocês podem ver, a tinta com água demora muito mais para secar.
Muita gente me pergunta, pessoal, a respeito da pintura com o pincel. Na verdade, não é tão difícil, porém tem os seus mistérios, né? Temos que praticar bastante e sempre deixar secar antes de passarmos a outra mão. Não é tão simples assim, mas em breve estarei mostrando para vocês num episódio mesmo completo, onde pretendo montar um kit e pintá-lo com o pincel. Essas duas tintas que eu utilizei, pessoal, são tintas próprias para o modelismo. Agora irei mostrar para vocês uma coisa que o pessoal sempre tem muita dúvida, que é uma tinta de artesanato. Esta tinta aqui é bem conhecida no mercado. Algumas pessoas me perguntam se é possível utilizar ela para o plastimodelismo. Algumas pessoas utilizam ela até com ótimos resultados. Eu acho um pouco difícil, mas vamos lá, vou mostrar para vocês. Aqui você já começa a ver o seguinte: ela é extremamente espessa, né? É praticamente uma massa. Tenho que confessar que esta minha aqui está um pouquinho velha também, né? Tem um tempo que eu não utilizo, mas ela é muito grossa. Vou colocar duas partezinhas aqui. O bom destas tintas realmente é o valor. Elas são muito mais baratas do que as tintas próprias para o plastimodelismo. Mas como elas apresentam aí as suas dificuldades, né, e peculiaridades para serem usadas, agora nos deparamos com um primeiro problema, pessoal. Estas tintas de artesanato normalmente não são solúveis em álcool, né? Eu vou pegar uma dessas porções aqui que coloquei e vou tentar diluir, mas normalmente o álcool puro não as dilui. Ele acaba aglutinando a tinta aqui e realmente não dá para usar. A tinta já era uma massa, ela vira uma gororoba, uma massa pior ainda. Não sei qual é o melhor ângulo aqui para vocês verem. Conseguem ver? Não sei, ela aglutina, né? O álcool não dilui a tinta. Ela vira uma massa que é impossível de ser utilizada. Né? Impossível, não tem jeito de usar a tinta dessa forma. Vou diluir então com água para vermos o que vai acontecer. Bem, com a água já foi um outro esquema. A tinta dilui bem. Eu não sei se...
Que ela dilui legal sim. Vamos ver agora a aplicação. Até aderiu de uma forma bem bacana, né, pessoal? Algo que pode acontecer, dependendo do plástico do kit, é não ter essa aderência. Eu imaginei que fosse acontecer aqui, para mostrar melhor para vocês. Mas quando o plástico é muito liso, às vezes quando passamos o pincel, é como se a tinta não grudasse e acompanhasse o pincel, formando bolhas. Esse meu plástico aqui ele realmente tem uma certa rugosidade, então ele acaba aderindo bem. Lembrando que essa tinta está diluída com água. Eu estou passando o pincel até em um ponto e diferente das outras tintas, essa daqui até não está saindo daquela forma. Mas ela foi diluída com água, então vai demorar um tempo ainda para que seque. No pincel, pessoal, pequenas áreas, assim a tinta parece ir muito bem. Porém, quando tentamos aplicá-la com um aerógrafo, temos um grande problema, pois a tinta realmente começa a escorrer pelo kit. Eu vou ligar meu aerógrafo ali daqui a pouco e vou mostrar para vocês. Vamos ver se acontece esse efeito ou se eu desmistifico de uma vez por todas a utilização destas tintas. Existem alguns macetes que alguns modelistas utilizam para diluir estas tintas de artesanato. Alguns utilizam alguns produtos que temos aí no mercado. Este daqui é um produto para limpeza de janelas. Engraçado, né? Mas tem gente que usa sim. Como eu já havia falado em alguns episódios anteriores, tem gente que utiliza também alguns tipos de cera. Pessoal, o que acontece? Por que essas pessoas acabam utilizando esses produtos? A maioria desses produtos, em sua fórmula, tem um pouco de álcool, o que ajuda muito na hora da aderência. O maior problema na utilização dessas tintas eu acho que seria a aderência ao plástico, que é o nosso material principal. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouquinho aqui sem fazer muita lambança. Vocês viram que esse líquido ele é transparente também, então ele não vai interferir na cor da nossa tinta. Vamos ver aqui como vai ficar. Estão vendo? O produto dilui bem essas tintas. Bem, pessoal, vocês estão vendo que não tem muito mistério a utilização de tintas acrílicas. São tintas bem fáceis de utilizar, que secam muito rápido, tirando este detalhe aqui da água, quando utilizamos água para
diluí-las, elas demoram um pouco mais. Mas fora isso, elas secam bem rápido.